Estamos Oi, gravando. pessoal. Estamos gravando. Eu não faço nem mais essa pergunta, reparou? Uhum. Boa noite, Marcela. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Gente, hoje nós estamos aqui seguindo a nossa série dos 7 pecados. Então, hoje nós vamos falar sobre a luxúria. E aí a Marcela Del Guerra está aqui com a gente para contar um pouquinho para a gente o que ela pensa sobre luxúria, como que a luxúria perpassa aí pelos dias dela, para a gente também poder falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente entende por luxúria. Mas eu vou começar aqui com uma frase do João Baldo Ribeiro, do livro A Casa dos Buda Ditosos, que é justamente um dos livros da coleção dos 7 Pecados Capitais. E é lá, na última página, para encerrar o livro, ele fala assim: faço tudo o que me dá na cabeça. Eu não quero saber de limitações. Eu não pequei contra a luxúria. Quem peca é aquele que não faz o que foi criado para fazer. Bem-vindo à luxúria. Marcela, a palavra é toda sua. Se você quiser se apresentar um pouquinho, se apresente. Se você quiser cair direto na luxúria e começar o papo, divirta-se. Tá bom, obrigada. Acho que é bem isso, né? Marcela Del Guerra sou, né? Aqui estou e já dentro no assunto mesmo, né? Que é uma delícia esse convite de poder falar sobre esses assuntos, né? Que muitas vezes são até tabus, né? Que as pessoas às vezes não trocam ideias sobre isso, né? Não assumem que todo mundo sente, né? Isso, assim. E para mim essa frase é muito boa, porque eu até ia trazer esse ponto, justamente, né? O que é essa coisa do pecado, né? O que tem por trás disso, né? Que foi constituído aí desse pecado, dessa luxúria, né? Quais são as autorizações que a gente faz e quais são as caixinhas que a gente se coloca ao longo da vida, né? E esse julgamento também que passa aí, né, ao longo da nossa vida, de olhar um para os outros e apontar um pouco os dedos, né? E a história aqui, né, pessoal, ela passa um pouco, na luxúria ela passa construída num preencher de alguns vazios, assim. Eu fiquei refletindo bastante nesse convite de vocês e escolhi justamente esse tema porque sinto que ao longo da minha vida há uma lacuna aí, né, da infância que passa um pouco da carência de afeto paternal ali, né? Ela acaba sendo preenchida com uma necessidade de se afirmar para os homens, né? No final das contas, assim, vai para isso, né? Porque essa carência da figura paternal, não que não tenha, mas que assumiu lugares aí um pouco complicados na infância, ela acaba assumindo esse lugar, né? Então, uma busca por esse amor, por uma validação, por uma posição, né, enquanto mulher, né? E aí você cai, quando você menos espera, nessa luxúria, porque tudo que você quer é satisfazer seu ego, no final das contas, né? Você quer se colocar num lugar de vítima, de carência, então você quer preencher, então você vai buscar, então você vai usar a sedução, então você vai usar as suas ferramentas, né, que você tem para preencher esse vazio que está lá atrás, né, que está lá guardadinho as 7 chaves, né? Hoje, com os meus processos, com, né, as aberturas que eu tive a oportunidade de ter, eu consigo enxergar dessa forma, né? E aí, se eu colocasse culpa atribuída a isso, ou se eu chamasse isso de pecado, seria um martírio, né? Porque você já tem que assumir todo o processo, né? Você já tem que entender que isso foi um vazio, que você preencheu como você podia, ou como a vida te convidou ali, né, ao longo da vida.
E aí você ainda se colocar como culpada e pecadora é bastante forte, né? Bastante puxado, pesado para uma Pesado mulher, para né? carregar, né? Ter que carregar isso. Então, acho que passa por vários outros lugares antes da gente se colocar como pecador ou culpado, né? Mas, inevitavelmente, a gente carrega um pouco dessa culpa, né? Tá na cultura, né? E acho que tem um processo que a luxúria acaba trazendo, que dentro dessa falta, a gente fica num processo de ir atrás de migalhas de atenção, né? Então, essa relação ela é muito vazia, né? Porque ela fica rasa, né? Porque ela se satisfaz muito rapidamente, porque é um vazio que se for mais fundo, aí é uma outra coisa, né? Você mergulhar numa relação. E acho que a luxúria ela não passa por isso, né? Ela passa por um satisfazer ali momentâneo, né? E acumulador, né? Até hoje falam que a luxúria já cabe até para um consumismo excessivo, por exemplo, né? Não é só relacionado a relações, né? Sim. Você já pode olhar com esse olhar. E esse olhar é o mesmo, né? Se você for pensar, porque se você está consumindo demais, ou está comendo demais, ou se você está bebendo demais, se você está colocando isso, né? Esses exageros são sempre a partir de um vazio, né? Não tem muito da onde tirar, assim. É um vazio que você vai preenchendo, né? De alguma forma. Nossa, que legal, né? Eu nunca tinha feito esse cálculo. Eu nunca tinha feito esse cálculo. Luxúria igual preencher vazio, que é igual a ir atrás de migalhas e que te leva de novo para um vazio, Olha né? aí. Então você sai de um lugar e volta. Nossa, que show! Eu nunca tinha pensado É, nisso. porque é um preenchimento falso, né? E a Marcela me fez pensar uma coisa que a mulher tem um poder de sensualidade muito grande. Nós, Sim. mulheres, temos este poder, né? E algumas vezes a mulher utiliza esse poder de sensualidade para seduzir, mas não é a sedução que ela quer ser amada. Uhum. Ela tem ela clama por esse amor, né? E aí ela usa essa arma, Exatamente. só que o que fica aí de problema é que nesse lugar ela está afetando muito a autoestima dela no final das contas, Sim, né? sim, Porque sim. é um bumerangue, né? Você joga e ele volta para você, porque esse homem ele não está te olhando da forma como você merece, na verdade. Você também não está se olhando dessa forma, né? Exatamente. E aí a gente cai Então, nisso que a Juliana, essa conexão que a Juliana acabou de fazer, É. né? Vai para o ter joias, carros, casas e tudo isso para preencher um vazio, né? E aí a gente coloca essa questão da mulher que quer amor e se coloca nesse lugar de objeto, Uhum. né? Esses objetos todos para suprir, né? Tampar um vazio que não é esse, não é por aí, Uhum. né? e acho que no final das contas esse é um problema da sociedade no geral, né? Porque assim, são gatilhos que acontecem geralmente numa fase da infância, que muitas vezes foi apagado, né? E que você vai tendo um mecanismo ao longo da vida e você não entende muito bem por que você age daquela forma, né? Até algum Uhum. ponto que de repente você tem a oportunidade de revisitar. E acho que não é só um caso de mulher, né? Acho que a É luxúria isso que eu ia ela se falar. estende para o feminino Uhum. e para o masculino, né? Os homens Uhum. também utilizam esse mecanismo, essa forma de enxergar as relações, né? E aí tem um Uhum. problema que aí sim eu acho que é uma questão importante, que é você estabelecer as relações a partir disso e manter elas e elas ficarem paradas aí, né? Então você não aprofunda as relações, você fica se nutrindo do sexo e de uma coisa que não aprofunda. E as relações ficam muito rasas, então elas ficam um pouco duradouras, né? Você, às vezes
entra numa depressão, isso gera uma depressão, né? No final das Sim, contas. Esse vazio sim. que a Ju fala, que volta, ele gera uma depressão, né? E muitas vezes a mulher não se dá conta de que ela está atuando nesse processo de sedução, mas ela quer, na verdade, ser amada. E às vezes demora um tempo para cair a ficha. Não, peraí, eu não quero ser objeto de desejo, eu quero ser amada. Às vezes demora muito tempo para essa ficha cair. Opa, Mas, demais. mas Vocês... Marcela... Fala, desculpa, fala. Ju. Não, pode Fala. falar. Não, eu ia dizer que a Marcela disse que não é só com a mulher que isso acontece, né? E a luxúria também tem se a gente pensar num contexto mais social, tem uma castidade que é pedida, né, dos seres humanos e vai ao encontro desse texto dessa frase aí que a Ju leu do livro, pede uma castidade impossível do ser humano. Também, por outro lado. A Sim. luxúria né? Porque Algo da nossa natureza. Porque no senso comum, assim, que definição que a gente tem para luxúria, né? É um desejo desgarrado daquelas normas teológicas em que sexo só no casamento, É um prazer só para indevido. procriar, né? Então, assim, a princípio a gente pode entender que a luxúria é uma interdição ao físico, ao gozo, ao livre, né? O gozo tem que estar ali muito cerceado, né? Naquelas quatro paredes. Agora, eu ia chegar aí também nessa história do social, perguntando na realidade, vocês acham que hoje, diante de tantos aplicativos, diante de tanta aparente liberdade sexual, cabe ainda luxúria? Ou sexo está aí para todo e todo mundo, qualquer hora e qualquer lugar, então a luxúria perde um pouco desse lugar de pecaminosa, de submundo, de segredo? Para mim, se for olhar nesse contexto, eu acho que eu espero que a gente tire a luxúria desse lugar, né? Porque não é para a gente, pelo menos na minha visão, não é para ser um pecado, não é. Acho que o assunto ele é mais complexo no final das contas, porque se você só atribuir ao pecado, fica até fácil de você falar do assunto. Mas se você for falar por que você usa esse mecanismo, aí eu acho que a gente está dando base de fato para você ou querer assumir que você gosta e você quer e você é livre para fazer o que você bem entende, ou você quer também entender por que você usa esse mecanismo, porque no final das contas são mecanismos, ao meu ver, né? Assim como vários outros. E eu acho que o perigo dessa história é quando você está se machucando sem perceber, né? Então aí eu acho que a gente tem uma questão, assim, uma coisa é você ser livre e falar, eu faço o que eu quero, outra coisa é quando você vai olhar essas camadas e perceber se você está sendo genuína ou genuíno, né? Se você está honrando as suas vontades de verdade, né? Isso. Aonde você está depositando, com quem você está se relacionando, o que você está aceitando dessas relações, né? E se elas estão te fazendo bem ou não. Se estiver fazendo bem, maravilhoso, né? Acho que a gente tem que ir em busca do que nutre, né? No final das contas, de uma forma saudável. Aí cada um vai saber o que é legal, né? Mas acho que tem uma reflexão, assim, né? Tirar um pouco desse lugar do pecado e a gente falar sobre esse assunto, né? E trazer isso, como a gente está fazendo aqui, para que as pessoas também possam se sentir mais à vontade de falar sobre isso, né? Às vezes tem pessoas que... Eu vou falar um exemplo aqui, mas foi assim, um cara, uma vez eu conheci, e ele, em um momento da relação que a gente estava se conhecendo, ele traz que ele acha que ele é viciado em sexo, né? E aí ele percebe que isso é um problema, assim, porque eu começo a conversar com ele, perguntando algumas coisas mais assim, e ele me confiou isso, sabe?
E aí eu falo, olha, eu acho que você tem que procurar um especialista e falar sobre esse assunto. E a gente nunca mais falou, inclusive, assim, não foi por isso, mas foi porque seguiu outro caminho. Mas é importante a gente falar sobre essas coisas, né? Não dá para você guardar esse tipo de coisa. Isso pode virar uma patologia muito ruim lá na frente, né? Sim, sim. É verdade. Na clínica, já tive casos de procura justamente por isso, assim, eu sou viciada em sexo, me ajuda, pelo amor de Deus, e é um sexo muito vinculado à pornografia, porque, de fato, está Sim, muito grudado ao que é oculto, a um prazer exato. que tem que ser muito velado, que não É, pode Sim. ser legítimo, que é pesado isso, é muito pesado. é muito, é uma coisa que a gente carrega, Falemos né? sobre sexo, minha gente. Exato, É, falemos, né? Porque é verdade. Esse negócio que a Jo acabou de dizer, é, e o oposto também é verdadeiro, né? Porque na clínica eu também já encontrei pessoas que diziam ser viciadas e pessoas que nunca se permite porque acha que não, pessoas que não se permitem porque não querem cair no pecado da luxúria, Uhum. porque a sexualidade delas pode ser um pecado. E isso é muito triste, gente. Não, é não, porque não se a gente conheceu. perceber que tudo começou quando se institui que a gente nasceu de um pecado, Pois né, é. por uma relação, então você nasce de uma relação que é pecado, aí a gente já começa num passo meio complicado, né? Como é que você vai, Sim. né, achar que isso é saudável, né? Uma coisa bem... Por isso que é uma castidade impossível, né? Vamos Uhum. instituir a castidade, né? É muito, muito cruel isso, né? Quer dizer, o sexo é só para a reprodução. Se fosse É, assim, a gente não sentiria prazer, né? Se fosse só uma coisa mecânica. mas eu acho que justamente por isso que ele é instituído como uma norma, né? Sexo só para procriação, porque no sexo, no gozo, há um poder muito grande, né? De realização pessoal, de energia que te impulsiona para a vida. E Uhum. olha o perigo de todo mundo poder gozar livremente. Então, eu acho que não é à toa que, que esse desejo ele começa a ser entendido como algo errado, como algo que precisa ser controlado. É isso que acontece. Ele precisa ser É, controlado. é isso que a Marcela falou sobre o ter que nutrir, já aponta uma maturidade para lidar com essa possibilidade de gozo. Eu entendo que eu quero, que eu gosto, mas eu vou escolher a forma, eu vou escolher com quem trocar, eu vou escolher o meu momento. Pode ser por puro desejo e pode ser pela busca do amor também, mas de uma forma cada vez mais consciente é que é legal, Ah, sim. É, eu acho que né? quanto mais a gente vai falando sobre esse tema, inclusive a gente vai se distanciando justamente das pornografias, né? Porque você se conhecer, entender o que realmente te dá prazer e falar e trocar com os amigos e amigas e item do repertório, né? Nisso, você vai se autorizando a sentir o Sim. prazer longe das toxicidades, né? Ele Uhum. não precisa ser tóxico, ele pode ser prazeroso, e as coisas não são a mesma coisa, né? Uhum. E a gente, É o às meu vezes, pecado. colocou na mesma caixa, né? Sexo Exatamente. pornográfico tóxico, né? E não é sobre isso, né? Eu procurei algumas palavras antes da gente entrar aqui no nosso encontro, no nosso balaio. Eu fui procurar sinônimos da luxúria. E aí eu achei lascívia. Eu acho linda essa palavra, gente. Aliás, a luxúria é meu pecado preferido. Lascívia é bonito, né? Essa palavra. É forte. Sensualidade, volúpia, cio, bem primitivo, né? Libertinagem. Aí já jogaram aquela coisa
bonita da lascívia, da volúpia na libertinagem. Né? Já jogaram No final das contas, essas palavras acabam sendo um pouco mais associadas ao feminino, né? Sim. E aí, assim... Exatamente, Marcela. Eu penso que talvez a gente seja... Isso na história da humanidade, essa mulherada, a gente deve ser muito assustadora mesmo, no ponto de vista de poder, né? Porque os caras tentaram o tempo todo, né, repreender o negócio, né? Então, assim, eu acho que o que a Ju estava falando, assim, talvez um medo, né, dessa mulherada se empoderar de um jeito tão grande que vamos controlar. Então, você não pode sentir prazer, você não pode se sentir uma deusa, né? Você tem que reprimir. Então, quem usa o batom vermelho não é a sua esposa, é a garota ali, né, que você usa para ter prazer. Então, aí isso é autorizado, né? É uma loucura como se isso se constitui assim, né? E aí forma essa divisão entre a puta e a santa, e aí começa toda essa história, né? Exatamente. E aí uma mulherada que vive justamente, às vezes nunca gozou na vida, porque não consegue assumir esse lugar, né? Que tá tudo certo ela sentir prazer, né? Tá tudo bem. São crenças Exatamente. tão formadas, né? Tão solidificadas que é complicado, assim. Tem um pessoal que Que precisa... loucura, né? Que É. loucura! Nós estamos a essa altura. Assim, olha só, a tecnologia, nós três aqui conversando, cada uma em um ponto da cidade, né? Com tanta evolução, a gente ainda tem que pedir autorização de quê e de quem para conhecer o próprio corpo e Se compreender o masturbar, gente, mecanismo. a masturbação, principalmente a feminina, ela ainda é muito condenada. Sim. É. Mexer nesse território, Temos um Meu cachorro palpitando. aqui, lá. Tem alguém aí que entende de cio. Ele está querendo falar alguma coisa. Mas você sabe que eu queria falar, na verdade eu ia falar uma coisa, mas aí a Sônia trouxe aí essas palavras e eu me lembrei que eu busquei no dicionário, né? E eu achei muito curioso, porque o primeiro significado que colocam para luxúria tem a ver com a natureza. E eu achei bonito porque, assim, ó, é exuberância da seiva dos vegetais. Nossa. Exuberância, viço. Que é isso, né? É natural. Natural. Desejo, o corpo, o gozo. É natural. E quando a gente experimenta isso, o que a gente fica? A gente fica exuberante. Nossa, faz um bem para a pele e para o cabelo. Agora, sabia que no Antigo Egito, em tempo de plantação do trigo, na época dos faraós e tal, todo mundo ia para os campos de trigo transar, porque eles acreditavam que o sexo era uma energia de fecundidade. Olha. Então, para que a plantação de trigo fosse muito próspera, ia todo mundo para o campo de trigo transar. Então, aquele elixir, né? Ativar a seiva, entendeu? Então, essa nossa criação judaico-cristã que coloca a luxúria, a sensualidade no campo do pecado, né? Que é para controlar mesmo, né? Uma outra coisa eu acho que aí é isso, assim, enquanto você vai se conhecendo, vai realmente entendendo o seu prazer, né? Aonde que está, como que você se vê, se a autoestima está bem cuidada, né? Aí eu acho que assim, você ganha uma potência sem fim, né? Que você consegue, na sua relação, falar como você quer, o que você gosta, e conversar, e colocar os seus limites também. Eu acho que aí é uma coisa assim, muito maravilhosa, sabe? Sim. O problema é quando a gente vai colocar isso, como eu comecei aqui, para preencher um espaço que está doído, né? Aí eu acho que a gente tem uma questão. Mas o poder que a mulher tem
não pode ser tolhido desse lugar, né? Não pode ser envenenado. A gente tem que se apropriar da nossa sexualidade. Inclusive, por exemplo, quando a gente está menstruada, que fala do cio, né? Que é um momento importantíssimo para a mulher, né? Uhum. De fertilidade e tudo mais, né? Esse processo que a gente passa todo mês e que a gente esconde, né? A gente, às vezes, né? Que a gente nem chama de menstruação, né? Fica dando mil nomes, né? Tô naqueles dias, Então, né? naqueles É, Tô dias, né? naqueles Quando você está na dias. sua potência, né? Assim, Exatamente. nossa tá? menstruação, de repente, vira o inominável. E você está morrendo e nascendo, você está fazendo uma coisa incrível, né? Todo Sim, mês, assim. sim. É muito louco como, no final das contas, a gente se colocou, mas eu acho que é uma transformadora a gente poder ir falando sobre isso e colocando esses temas em pauta, né? Uhum. E eu acho bonito, Marcela, o processo, você descobrir que primeiro você pegou esse poderzinho e foi desenrolando para ele se Foi. tornar potência. Então, primeiro você descobriu que, não, peraí, eu tenho esse poder aqui, né? E eu posso seduzir. Então, eu acho que o processo é de descoberta e a gente precisa se permitir, né? Sim. E a mulher vai ficando maior, ela vai desabrochando. Isso é Uhum. bonito. Olha a importância. Nossa, gente, eu quero falar duas coisas, uma coisa nada a ver com a outra agora. O negócio de usando aqui e nós já estamos assim, quase que tendo que acabar. Ah, Mas isso agora que vocês estão falando me remeteu à importância que é a educação sexual, a liberdade de se falar sobre sexo com os nossos filhos e as nossas filhas. Porque que o que, maravilha. Principalmente as filhas. que eu escutei vocês falando agora? Nem sei se foi isso que vocês falaram, mas foi como ressoou aqui. Como foi a descoberta sexual da gente? Né? Eu acho que essa descoberta sexual, as primeiras experiências, elas vão ressoar muito nesse entender o sexo como um pecado, como uma luxúria, ou como algo Uhum. natural, como algo que vai propiciar essa seiva, né? Esse nutrir, essa beleza. Então, é muito louco isso, né? Eu escutei vocês e fiquei me perguntando e fiquei lembrando, uau, como que foi as minhas primeiras experiências sexuais? Como isso se apresentou? Como isso me foi transmitido pela minha mãe? É, poxa, como é importante isso, né? Como é importante Sim, isso na educação dos filhos. e eu acho que na mulher nós temos esse sexo para dentro e a gente precisa desbravar isso. Mas antes de mais nada, precisa ser permitido para a gente, porque os garotos é externo, então eles pegam o pipi o tempo É, todo. e os Eles garotos são descobrem rapidinho. incentivados, né, a Eles descobrir veem o Eles, isso, espelho o tempo né? todo facilmente, né, minha gente? exatamente, a gente não. Tá lá escondidinho na caverna, né? E se de repente te falam que é proibido essa caverna, Já porque era. eu tenho pacientes de quase 50 anos, gente, que não lhes foram permitidos, entendeu? Uhum. É muito, muito triste. Então, a gente precisa falar sobre isso. E sim, Ju, a educação é muito, muito, muito importante, né? Acho que É, quem tem filhos, né, acaba tendo quase que uma obrigação no final das contas, né, de que se você também está nesse processo de descoberta, você passar isso para frente, né? Então, Uhum. trazer para os filhos essa consciência, né, tanto do menino quanto da menina, falar sobre esse assunto, trazer para perto, né? Não há necessidade de ser um tema de vergonha, né, de de jeito embaraço nenhum. ali. Então, é porque é um tema que é tão íntimo, né? Que ele poderia, às vezes, assim, íntimo no sentido de você tem dúvidas, né? Você fica, às vezes, sem saber como fazer no começo, claro. Então, por que não, né? A gente dá repertório também, né? De Uhum. fala, de leitura, de filmes, né? Que são bacanas, que a pessoa pode
começar a criar esse repertório saudável, né? Com um olhar positivo para tudo isso, né? De conhecer esse Sim, corpo. De conhecer esse sim. corpo, claro, né? Porque é curioso, né? Se a gente parar e lembrar da gente adolescente, tem uma hora que assim, a gente começa lá com o namorinho, com o beijo, com o abraço, e tá ótimo, assim. De um dia para o outro, de repente, o beijo, ele muda, né? É, Nossa, eu quero algo mais, assim. Acende o negócio. E se a gente não tem espaço para falar sobre isso, se a gente nunca ouviu, pode ser assustador mesmo, né? Sim. ainda mais se logo nessa fase você receber rótulos, né? Sim. Então, de repente, você é uma pessoa um pouco mais solta sobre isso, e aí já vem um outro que fala, porque essa fase ela também é bem cruel, né? Sim. Nessa parte. Os meninos podem pegar todas, né? Exato. As E aí, se o meninas menino não, falar, os ela termos é são a muito puta, pejorativos, ela é a fácil, galinha, é a verdade. galinha. Aí Ele você já não, ferrou né? tudo, né? Porque essa mulher, ela vai carregar, essa menina vai carregar isso a vida toda, né? Assim, então, e o cara ou fica sempre de você, bacanão, né? ou você vai ser a recatada que não vai satisfazer o marido, vai ficar frustrada e vai ser traída, ou você vai ser a puta, a amante. E tem um caminho do meio aí, né? Tem uma mulher real aí no meio, uma mulher de verdade aí no meio dessas duas, né? Uma Assim mulher como que para os precisa meninos descobrir. também, né? Os meninos às vezes têm que assumir esse lugar de garanhão que ele nem quer, Eu ia né? assumir o lugar de quem tem que conquistar, né? De quem tem que dar exato. conta. Uhum. Exatamente. Nossa, Muito... mas, enfim, a gente está aqui já há 27 minutos de conversa. Eu sempre sou a Ai, que chata do delícia. relógio. Daria para ficar um dia inteiro falando Dá, desse mas eu ainda tema, na preciso falar verdade. uma outra coisa que, assim, não sei se faz sentido para vocês, que eu pensei aqui também durante a nossa conversa. Luxúria tá ligada à fantasia? Porque eu fico pensando, né, nessa coisa desse desejo desgarrado, dessa questão de controle, de sexo só para procriar e, portanto, distante de gozo, e fico me perguntando por que tudo isso. E aí me passou pela cabeça isso, porque fantasia é algo perigoso, né? Mas, Imaginação, fantasia é algo que leva a gente longe, abre porta, então é melhor deixar aqui, privado de tantas fantasias. Ou eu viajei? então, não, eu acho que assim, eu falei que um dos meus pecados preferidos é a luxúria, depois vem a gula. Então, eu acho que fantasia é muito legal, mas eu acho que também precisa se permitir. Tem fantasias que eu tenho consciência de que elas não devem ser realizadas, né? Ou não precisam, pode ficar só no campo da fantasia. Tem fantasia que eu posso colocar o meu poder em ação e realizar, mas acho que está ali, né? Mas é isso que você falou, Ju, esse negócio de colocar na caixinha, e depende, né? O que A você única acha, coisa, Marcelo? eu acho que a questão é se você coloca a fantasia junto com o lugar da luxúria, junto com o lugar do pecado, o problema é que essa fantasia ela pode nunca acontecer, né? E de repente ela é uma Uhum, fantasia super saudável, né? Que ela vai uhum. te libertar de um monte de coisa. E se você ficar sempre pensando que essa fantasia ela é do diabo, ela é o pecado, ela vai, né? Aí é ruim, né? No final das contas, porque é uma coisa que você não conquista, fica só alimentando e às vezes pode virar até uma questão mais séria, né? E a fantasia, sim, ela é gostosa, né? Pode ser também nesse Sim, campo saudável de só ficar na imaginação. Mas acho sim, que tem que checar um pouco isso, assim, né? sim, Onde você sim. está colocando essa fantasia, porque se ela for um pecado, poxa, vamos se livrar desse pecado aí, né? Vamos colocar essa energia em movimento, né? Então, Vamos realizar a fantasia. eu acho que a gente tem que pensar assim, sexo não é o sexo a luxúria, o sexo é o que move, né? Essa luxúria. Então, a gente tem que pensar que não é indevido, precisa ser entendido, né?
Uhum. E você tem que se respeitar acima de tudo, né? Acho que Sim, sim. Eu acho que tem fantasias que você vai, voltando às fantasias, acho que tem fantasia que você vai realizar e vai falar, ah, não era tem isso, fantasias que né? era só isso, né? Tem fantasias que Gente, você vai Nove falar, Semanas e Meia de uau, Amor. Que filme era aquele, lembra? nossa, Luxúria pura, não é? Verdade. Nossa, viajei agora no filme, né? Mas, enfim, precisamos encerrar. E para encerrar, aquela Ah, pergunta que a gente vai lançar, já lançou, na realidade, nessa série, para os convidados. Marcela, qual é o seu pecado capital? Qual dos 7 é o que mais te representa? eu acho que eu não escolhi o tema à toa, né? Então, acho que estamos tamo aí na junto. luxúria, né? Eu acho Tudo que bem? nós precisamos reivindicar que seja retirado dos 7 pecados a luxúria. Eu Deixa, acho deixa o que povo ser feliz, vamos gente. ser felizes, vamos falar sobre isso, Né? vamos Ah, se muito bem. descobrir, né? Vamos desbravar a Vamos luxúria. autorizar a nossa sensualidade, né? O nosso Exatamente. charme, e que a gente possa sempre se olhar no espelho e se sentir muito maravilhosa. E é isso mesmo. Porque deixa a seiva, né? Deixa a seiva fazer aquilo que ela foi criada para fazer, É, né? Muito bem. Sim. Marcela, gratidão, foi uma obrigada a delícia te ter vocês, aqui, uma Peraí. delícia o adorei. papo. A gente não deu nenhum recado, é isso? Né? Peraí, antes de terminar, tem que dar recados. Eu tinha Gente, esquecido. curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações do Balaio de Pandora. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, seja bem-vindo. Se você já é o nosso seguidor, continua. Conta lá para a E é gente nos isso. comentários o que você acha desses pecados, se a luxúria perpassa aí pela tua vida e como. Conta para a gente qual é o seu pecado capital, né? E é isso. É isso aí. Beijo. É isso aí, adorei Marcela, participar. muito Obrigada. obrigada. Gratidão, um beijo Marcela, grande. Beijo. você já faz parte do balaio. Apareceu um Ah, tema aí que você pensou assim, poxa, ia ser legal colocar isso em discussão, vem para cá, tá bom? simbora, então. Um A casa beijo, é sua, menina. Marcela. Beijos. Um beijo. Tchau.